Então, vamos começar a Semana do Folclore, né? Trouxe uma caixinha aqui para mostrar para vocês alguns objetos, como assim, uma bonequinha feita de tecido, de pano, uma pulseira feita de sementes, um enfeite de cabelo, ó, feito com fitinhas coloridas, tecidos de florzinha, chapéuzinho de palha. Serve para festa junina, lembra? Ah, tem esse aqui, ó. Um instrumento, um tamborzinho lindo, ó. Ó. Aqui eu rodo e toca. Tem um brinquinho que é de formato de folha. Tenho esse aqui também, ó, todo coloridão. Enfim, a gente vai tendo uma flautinha de índio. Imitação de passarinho. Temos uns brinquinhos aqui de madeira. Enfim, tenho muitos objetos que vão lembrando que nós estamos cercados de culturas de muitos lugares. O nosso país, ele não é um país que sempre teve a mesma história. Nós tivemos muitos povos que vieram morar aqui de longe e trouxeram seus instrumentos, suas comidas, suas brincadeiras, sua maneira de falar. Cada povo que veio viver no Brasil trouxe um pouquinho da sua cultura e misturou na cultura de quem já morava aqui. Vamos conhecer um pouquinho essa história? Eu vou colocar aqui agora um arquivo. Isso, foi. Então, nós vamos falar do folclore brasileiro, porque tem folclore no mundo todo. O mundo todo tem cultura. Cada país, cada lugar tem a sua própria cultura. Então, é importante a gente saber que no Brasil nós temos a nossa, e é muito importante a nossa. E o Brasil, ele faz parte desse mundo, que é o planeta Terra, né? No planeta Terra, se a gente abrir aquele globo, a gente vai ver os oceanos e todos os continentes, né? E na América do Sul está o Brasil. Esse aí é o Brasil. E dentro do Brasil, cada pedacinho desse é um estado, né? Olha aqui, RJ é o estado do Rio de Janeiro, onde nós vivemos. Então, esses estados foram, cada um tem sua cultura. E cultura que está aqui há muitos anos. Teve uma época que uns navios chamados caravelas saíram lá de Portugal, de Lisboa, e vieram parar no Brasil, navegando pelo Oceano Atlântico. Depois, algumas pessoas da África também vieram navegando para o Brasil. Essas pessoas já encontraram outras aqui, que eram os índios, né? Então, os africanos, os portugueses e os índios formam basicamente o nosso povo, o Brasil. Isso foi acontecendo ao longo de 500 e poucos anos de história que nosso Brasil tem, né? Então, em cada lugar desse, que eu falei que é um estado, tem a sua história, a sua cultura e os seus costumes, né? Isso, a soma de tudo isso, a gente chama de folclore, ou seja, cultura do povo e folclore do povo brasileiro, tá? Aqui estão algumas brincadeiras do que os povos indígenas, né, deixaram para nós, na sua cultura, que influenciou a cultura do Brasil. A brincadeira com barbante, peteca, cabo de guerra, arco e flecha, né, peão e muitas outras. Se a gente for pesquisar, tem muitas brincadeiras que a gente brinca até hoje e que eram brincadeiras daqueles povos indígenas que aqui moravam quando chegaram os portugueses e depois os africanos.
Também um costume indígena, que é de tomar banho, tem até hoje entre nós, porque os portugueses não gostavam muito de tomar banho, não. Porque lá em Portugal era muito frio, e eles não gostavam de banho. Aí, quando eles vieram morar no Brasil, eles aprenderam com os índios a gostar de tomar banho, de quanto é gostoso tomar um banho e ficar cheiroso, né? E também os índios deixaram para nós uma cultura muito gostosa de alimentos que só tinham aqui no Brasil, na América. O milho, a mandioca e algumas frutas, como aqui nós temos o maracujá. Então, lá, com o milho a gente faz a pamonha, faz o bolo de fubá, faz a pipoca, né? Com a mandioca a gente faz um pudim de mandioca, faz a tapioca, que até hoje a gente come, né? E eles também faziam um peixe assado delicioso, olha lá, que eles assavam na folha da bananeira. Alguns costumes e comidas que estão até hoje presentes nos nossos hábitos, né? Agora, algumas brincadeiras que vieram dos portugueses. A pipa, a amarelinha, a bola de gude, as cantigas de roda, né? Então, são muitas brincadeiras que nós brincamos até hoje que são influenciadas pela vinda dos portugueses. Eles também influenciaram na nossa alimentação, trazendo comidinhas e doces à base de ovo. Vocês sabiam que no Brasil não tinha galinha? Foram os portugueses que trouxeram a galinha para cá? Os índios não conheciam galinha e nem os ovos da galinha. Então, os portugueses trouxeram as galinhas e com elas os doces feitos à base de ovos, que são deliciosos, né? E o bacalhau, a forma de cozinhar também o peixe, totalmente diferente daquela que o índio fazia. Suas danças, que influenciaram muito as nossas festas juninas, né? O carnaval também foi trazido pelos portugueses, que na Europa tem carnaval até hoje, né? Não é igual ao nosso, porque o nosso, além das fantasias, também tem o samba, também tem os tambores que já vieram da influência da África, dos homens e mulheres africanos, tá? E por falar neles, olha aqui, brincadeiras de corda, brincadeiras com elástico, roda cutia, pique, todas elas são brincadeiras que são influências dos povos africanos. Então, a gente adora correr, brincar de pique-pega, foram os africanos que trouxeram essa brincadeira para o Brasil. Tá? Enfim, também trouxeram a capoeira, olha só, a feijoada, as muquecas de peixe, de camarão, os tambores e suas, né, músicas maravilhosas que a gente tem até hoje, né, são os ritmos, né, brasileiros afrodescendentes, que são descendentes da África, tá bom? Então, isso é o Brasil, isso é o folclore brasileiro. Não é só o Saci Pererê, não é só a lenda, é também toda a cultura, toda a música, toda a arte, toda alimentos, brincadeiras, né? Vestimentas, tudo isso junto forma a cultura brasileira, que tem a influência da cultura indígena, da cultura africana e da cultura portuguesa. Tá bom? Um beijo para vocês. Deixa eu tirar esse nosso... E assim a gente tem várias atividades para propor para vocês aí na Semana do Folclore. Beijoca!